Boa noite a todos. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida durante a semana e que hoje à noite vai ser uma bênção também. Estamos continuando o nosso estudo de 1 Timóteo, capítulo 3, sobre as qualificações de um líder. Qualificações de líder. Então, abre nas suas Bíblias em 1 Timóteo, terceiro capítulo. E vamos ler versos 1 a 7. Pode ficar em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. Primeiro Timóteo, terceiro capítulo, estamos lendo versos 1 a 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Qualificações para um líder. É muito exigente, mas poderíamos resumir todas as qualificações aqui nesse último versículo, verso 7, que fala: é necessário também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é ser bons exemplos. Semana que vem, no domingo, vamos tratar o capítulo 4, que vai ter vários preceitos e tudo, várias normas, incluindo sendo um bom modelo. Mas vamos terminar o capítulo 3 primeiro e depois vamos progredir. Oremos. Precioso Pai, abençoe a Tua palavra, ajudando que a gente realmente possa entendê-la e obedecer a Tua palavra com maior fidelidade, ó Pai. Abençoe nosso tempo nela. Em nome de Jesus Cristo, oro. Amém? Amém. Pode sentar-se. Nós já tratamos as primeiras características. Nós já notamos que uma pessoa que ser um líder na igreja local é uma boa coisa. Todos nós somos líderes. Ou somos líderes para o bem ou líderes para o ruim. Mas todos nós somos líderes. Hoje em dia está com uma guerra lá em Israel. E no mundo inteiro está tendo demonstrações, tumultos e tudo contra o Israel. Deveria ter outras atitudes e tudo, mas sempre anote que tem um líder. Geralmente está gritando no megafone e tudo, criando um ambiente que todo mundo vai seguindo. Eu imagino se fosse separar umas pessoas e perguntar: por que você está aqui? Olha, eu estou aqui porque meu irmão está aqui. Você está protestando, sei o quê? Sei lá, eu acho que alguma coisa aconteceu lá, tal e tal. A maioria do povo nem sabe o que está acontecendo, mas está seguindo um líder na igreja local. Eu já vi igrejas tomar uma direção, até eu considero errado, uma direção errada,
mas porque está seguindo um líder da própria cidade, da própria igreja. Já sei que tem igrejas que o pastor está tentando fazer o que é certo e tem uns membros que está querendo levar a igreja a outra direção, está seguindo um líder. Então, o tema do nosso estudo é ser um líder, seja um líder de Deus, segundo as normas de Deus. E já notamos várias características. No verso 2 é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível. Qual é a palavra do pastor Bill? Indedável, que ninguém pode te dedar, e tudo é irrepreensível. E depois, de uma mulher só, nós descobrimos que não é de uma mulher de vez, como hoje em dia, mas uma mulher. O homem que não é só casado com uma mulher, mas tem olho para aquela mulher só, e não vai passeando vendo os outros. Sóbrio, ou vigilante é o quê? Já viu nessas coisas, eu vi nesses dias, aquela que chama GPT, quando ele sai, já nota como ele sai do carro, aquele carro preto e tudo, como é que ele sai? Já com a arma na mão. Dá para entender bem de longe que ele não está brincando, não, que é sério esse negócio. Vigilante, olhando para todo lado. Sóbrio, isso não quer dizer que cara ruim não, mas sóbrio, tendo controle de si. Sério, olhando as coisas, sabendo o que vai fazer. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Este é o líder. Verso 3, não dado ao vinho. Nós descobrimos pela Provérbios e tudo que o vinho é escarnecedor. Eu lembro uma pessoa, quando bebia, eu pensei que aquela pessoa era boba e tudo. Quando aquela pessoa parou de beber, eu descobri que ela era super inteligente, mas a própria bebida, hoje em dia, podia ser droga, tira aquela sabedoria dela e ela faz bobeira. Mas honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, uma pessoa violenta, não cobiciosa de torpe ganância, não andando atrás do dinheiro. E mais tarde ele fala, não avarento. Então, ele dá esses dois termos, um que está andando atrás do dinheiro e outro avarento que só vive para andar atrás daquele dinheiro. Por bem, agora o verso 4 é o estudo hoje à noite que começa. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Eu já notei várias situações que, quando estamos treinando o líder, você treina um líder para lidar com um grupo menor. E conforme que aquela pessoa dá a capacidade de lidar com um grupo menor, vai colocando um grupo maior. Até podia ser um líder de uma igreja e tudo, mas começa com um grupo menor. O pastor, ou seja, o líder, tem que começar a mostrar sua liderança com grupos menores e tudo. Eu acho super interessante em Atos capítulo 13, pode abrir na sua Bíblia, Atos, 13º capítulo. Verso 1, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os
despediram. Saulo e Barnabé estavam fazendo o quê quando o Espírito Santo falou para mandá-los para outro lugar? Estavam fazendo o quê? Servindo o Senhor. Não estava à toa, não. Estava servindo onde podia servir. E Deus escolheu para enviar para outro lugar. Já mostrou a sua fidelidade em servir. E Deus o chamou. Nós temos que entender que a família é um lugar onde podemos aprender a liderar. É interessante. Quantas pessoas, quando foi casado, já foi casado com 7 crianças? Não. Quantas pessoas, quando casou, era só você e sua esposa? A maioria, não é? Às vezes tem uma coisa que acontece e tudo, mas a maioria já pensou por que Deus começa só com o casal? É interessante, quando a gente faz o casamento, nós falamos, eu pronuncio que agora são casados diante de Deus, o que Deus uniu, não separa o homem, não é? E aquele casal vai na boa, agora somos casados, mudou alguma coisa? Mudou guarda-roupa lá, mudou várias coisas e tudo, mas mudou a sua vida? Não, começou de mudar. Agora tem 2 cabeças na mesma casa e agora vai começar a entender lá dentro, onde você não pode falar boa noite, vai para a sua casa e a moça vai para a sua casa e tudo, e não, amanhã vamos resolver esse negócio. Não, está na mesma casa, na mesma cama e tudo, e tem que resolver o problema. Esse é o casamento, a liderança. Então começou no casamento. Mas a Bíblia fala quem governa a sua própria casa. Essa 14ª qualificação de um bispo cristão, que ele governa bem a sua própria casa. O líder piedoso demonstra a sua capacidade de liderança primeiro em sua própria casa. Eu já notei pastores que o pastor está pregando e parece que a criança dele vai subir no telhado e tudo, nem está ali, não está notando nada e tudo. Não governa bem na sua casa, como é que vai governar a própria igreja? Aquele que tem o comando de sua própria casa, não por severidade ou tirania, mas com toda gravidade. Ele é uma pessoa que lidera a sua própria casa. Esse é o tipo de pessoa que vai governar bem na palavra de Deus. Governando a sua casa, ou seja, governando por regras, cada um conhecendo o seu próprio lugar. Olha, pensando sobre o lugar de cada pessoa, abre nas suas Bíblias Efésios 5. Vamos começar a nossa leitura no verso 21. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Então, essa é cooperação entre todo mundo. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos a seus maridos. Primeiro, tem uma liderança na casa que é o quê? Masculino. Isso quer dizer que a mulher tarpete, que não sabe de nada, é boa? Não. Muito pelo contrário. Nós que somos casados sabemos que nossas mulheres ajudam a gente a evitar muitos problemas, não é verdade? Mas o líder é o homem. O homem que tem que ter uma posição baseada na palavra de Deus. E a mulher tem que seguir a liderança do seu próprio marido.
A mulher pode falar, mas meu marido é um bobo, ele não sabe liderar, ele é o maior palhaço. Por que você casou com um palhaço, um bobo então? O homem pode falar, não, mas minha mulher é uma bruxa. Oi, por que você casou com bruxa? Não, quando eu casei, ela era um anjinho e tudo. Então, quem é que fez ela tornar-se de um anjo para ser bruxa? Senão você. Então, você pode voltar para trás e melhorar a sua situação. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o dever do homem, do marido, na sua casa. Eu pergunto, nós que somos casados, quanto tempo você está gastando em oração por sua casa e no ensinamento de ensinar o povo da sua casa, principalmente a sua própria esposa, as verdades da palavra de Deus? Pastor Pio, mas é difícil, eu trabalho fora e tal, e tal, e tal. Sempre o que é mais difícil tem mais valor. Vale a pena gastar tempo com sua esposa, com suas crianças, para ensinar a palavra de Deus. Mas continuando, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pensa bem, como é que o Senhor cuidava da sua igreja? Quando nós vimos, poderíamos olhar em Filipenses, que o Senhor foi obediente até morte. Qual morte? Morte e cruz. Ele deu o último gota de sangue para salvar a sua alma, para me salvar. Esse é o dever, a tarefa do homem, do marido da sua casa. Marido, eu falo com o pastor Robson, com o irmão Anivaldo, comigo, com o Tiago, que nós somos os maridos aqui hoje à noite, não é? Os maridos que talvez estão escutando no vídeo e tudo, que nós temos a responsabilidade de ter tanto cuidado de ensinar nossa esposa, nossos amigos, como Cristo tinha, para ensinar a sua igreja. E nós temos o exemplo aqui na palavra de Deus. Verso 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, notou que é singular, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nota, o ensino de Paulo falou que o homem tem que fazer o que com a mulher? Amar. A mulher tem que fazer o que com o marido? Reverenciar. Não falou amar, falou reverenciar, respeitar, seguir a sua liderança. É lógico que o amor está envolvido nela, e também nós temos que amar uns aos outros. Capítulo 6. Agora vamos passar para os filhos. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Qual
que o filho pare de ser filho do seu pai? Quando? Nunca! Nunca! Hoje em dia eu tenho 76 anos. Meu pai, se vivesse agora, teria 105 anos, eu acho que é. Fazendo a matemática aqui em tudo. Eu gostaria de ter meu pai para perguntar a ele algumas coisas de vez em quando. Eu gostaria de ter até minha mãe para perguntar a minha mãe de vez em quando. Às vezes eu me sinto tão ignorante, tão defasado e tudo, que eu preciso. Mas já passaram, agora eu estou naquela categoria. Mas olha, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É a responsabilidade dos filhos. E nós vamos falar mais dessa daqui um pouco. Mas nota bem, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Pensa bem, o que provoca o filho a ira? É não ensinar seu filho o que deve fazer e não cobrar do seu filho e realmente castigar ou parabenizar quando não fizer ou fizer o que você ensinou. Eu já vi pais exigindo de filhos além da sua capacidade. Não pode. Tem de corrigir, não pode errar, não pode desobedecer em tudo. Mas tem que ensinar. A não ensinar provoca o seu filho a ira. Pois olha, eu mais gosto de ouvir dos meus filhos. Quando eu falo alguma coisa da idade, que eles são adultos e tudo, eles dizem, não, o Senhor já me ensinou isso. O Senhor já me ensinou isso. O Senhor já me ensinou aquilo. Eu sei isso. Eu sei aquilo e tal. Isso me dá mais prazer. Porque, eu não estou provocando a ira, mas eu já ensinei. Eu estou cobrando o que eu ensinei. E eu cobro mesmo. Vocês acham que eu cobro de vocês? Eu cobro os meus filhos e tudo, enfim. Eu ensino, mas eu não quero provocar a ira. Então os seus filhos nunca ficam irritados com você? Ficam, que não gostam. Mas a verdade é essa. Tá bom? A responsabilidade. Agora vai para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tem tantas coisas para ver na palavra de Tito 2. Tu, porém, falando com quem? Com Tito, fala o que convém à sã doutrina. Qual é a primeira responsabilidade, homens? Ensinar a sã doutrina na sua casa. Qual é a responsabilidade, mulheres, irmãs? Ensinar a palavra de Deus na sua casa. Olha, pastor, como? Verso 2: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Bom, palavras diferentes que está ensinando a mesma coisa que já aprendemos de 1 Timóteo. Todas as características que Deus deseja. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérios no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem. Nota bem as características donas. Temos de andar de acordo com a palavra de Deus. Essa inclui o nosso falar, a maneira de trabalhar, até a maneira de vestir, agir, onde é que vai,
inclui tudo no seu procedimento. Por quê? Para que, verso 4, ensina as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas. Essa moderada se autocontrole, tá? Moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que é blasfemar? Desrespeitar, rebaixar, colocar má fama em cima da palavra de Deus. É sua responsabilidade, mulheres. Então, não é que a Bíblia coloca a responsabilidade só no homem. Eu já vi homem que ele faz de tudo. O homem tem o seu dever, a mulher tem do seu dever também. Mas continuando aqui, exorta semelhantemente os jovens. São pessoas solteiras, não é? Aqui sejam moderados. De novo, autocontrole. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Está falando com quem agora? Com Tito, de novo. Está falando, Tito, você é o ancião dessa igreja, você é o líder dessa igreja. Então você dá um bom modelo em todas essas categorias que eu já te expliquei. Você dá um bom modelo nessa forma para os outros vão seguir você. E tu te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Uma pessoa que maneja bem a palavra de Deus, como Paulo falou para Timóteo. Linguagem sã e irrepreensível, não endedável, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Meus amados, lá fora, essa não é tão difícil, mas em nossas casas é difícil. Eu sei por experiência própria, eu tenho os meus defeitos, eu peço perdão dos meus queridos e tudo, e nós temos que fazer isso. Mas em casa é onde nós devemos manter esse modelo, como na igreja local. Exorta os servos que se sujeitem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Está vendo? Tudo volta para a palavra de Deus. O povo está vendo a palavra de Deus na sua vida. Eu já vi vários pregadores dizer isso em várias formas, mas eles dizem que você é a única Bíblia que muitos lá fora vão ler. Você é a única Bíblia que eles vão ler. Por quê? Eles não vão abrir a palavra de Deus, mas está vendo a palavra de Deus na sua vida, na minha vida. Eu lembro uma vez que estava no Banco do Brasil, eu estourei. Foi lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Eu estourei porque estava enrolando a gente, eu senti ofendido e tudo. Eu estourei mesmo. Falei com o rapaz, sabe qual é o pior banco do mundo? Ele coitado, ele falou, qual? Eu falei, essa aqui. E tudo, e eu saí. Depois eu arrependi. Eu voltei no próximo dia. E meu amigo que trabalhava no banco, seu Jaci, ele falou, pastor Pio, aquele rapaz que atendeu o senhor ontem, ele falou comigo uma coisa, foi que foi. Ele falou, aquele é seu pastor? O seu amigo? Tratava a gente assim? Eu falei, eu sei, Jaci, eu já cheguei para pedir perdão dele, eu sei que foi horrível. Então, eu fui lá e eu pedi perdão dele e ele mentiu. Ah, não, foi nada não, eu sei que era.
Mas eu falei, o Senhor me perdoe, porque aquele não foi o jeito que eu deveria andar. Eu dei um mau testemunho. Então, hoje lá fora, exorta os servos que se jeitam, não defraudando, para serem ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, piedade é andar segundo Deus, não era? Impiedade é andar contra Ele e contra os princípios dele, e as concupiscências mundanas, concupiscência, desejo forte, maligno, vivamos nesse presente século sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de quê? Está apertado sem abraçar, não é verdade? Esse é o que a palavra de Deus ensina. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Pensa bem, eu sei, na escola dominical, como é que falou o pastor Robson? Eu não sou dessa época, como é que falou a sua palavra mesmo? Homem de outra época. Ele fala da gente. Porque a gente fala como que é. Eu não sei fazer aquela rodinha. Eu estou tentando de mais de 45 anos aqui no Brasil, não ajeitei. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, o jeito é chegar e falar, como é que vai a senhora? Como é que vai seu cachorro? O gato morreu e tal, e depois você chega ao pote e pedir uma meia xícara de açúcar, alguma coisa. Faz aquela. Eu não sei fazer isso. Eu tento e tal. Eu chego num assunto como o seu Mora, ele fala, não, o senhor fala na lata. E eu não quero, mas é o jeito. Eu tento mudar, mas eu quero de exortar, repreender com toda a autoridade. A autoridade de quem? Da palavra de Deus. Paulo reconheceu que está na casa onde nosso cristianismo é demonstrado pela primeira vez. E na casa onde nós devemos manter a nossa vida mais em dias com os outros. Podia perguntar aos meus familiares se eu já pedi perdão. E eles vão dizer, o pai, o pastor Milton pede muito perdão porque ele era muito. Mas a rebelião por causa dos pais, ou apesar de seu trabalho como pais, às vezes provoca ira. E aí nós pedimos perdão. Às vezes nós ensinamos tudo corretamente e o filho escolhe um caminho diferente. Eu já ouvi pastores pregar falando que se o seu filho não segue o Senhor, você é culpado. Eu já danei com um pregador, eu falei, não, isso não é bíblico. Mas não. O Adão, quem era o pai de Adão? Foi Deus. Adão errou? Sim, então foi culpa do pai? Não, é claro, Deus não é autor do pecado. Nós temos outros exemplos em toda a Bíblia de pessoas que não seguiram o ensinamento do pai. Pensando nisso, vai para o 2 Reis. Você já pensou o que ia, 2 Reis, capítulo 23, o que aconteceria se você tornasse rei do Brasil com 8 anos de idade?
Lembra quando passou para a nova Constituição, tinha aquela debate sobre se teria monarquia, ou sistema parlamentar, ou como nós temos hoje em dia, lembra? Então talvez não lembra, foi uns anos atrás. Mas aconteceu e tudo. Já pensou? Você tem 8 anos. Quantos anos tem Arthur? 8. Já pensou se ele tornasse rei hoje? Talvez ele faria melhor. Tá? Mas vamos deixar aquilo por lado. Segundo Reis, capítulo 23. Verso 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. Depois dele nunca levantou outra tal. Eu te pergunto, está falando de qual rei? Josias. Josias, o pai dele foi um pai exemplar, não foi? A avó dele era melhor, não era? Não, eram pessoas horríveis. Não podia achar uns piores do que elas, do que esses reis. Mas Josias, a Bíblia fala, era o melhor de todos. Por quê? Por quê? Deus fez o trabalho na vida dele. Mas como é que ele tornou um dos melhores reis de Israel? Será que nasceu da família nobre e dedicada a Deus? Como eu já falei, é lógico que não. O seu pai e a avó eram pessoas exemplares? Não, eram pessoas piores. Não foi a influência familiar. Segundo Crônicas 33, versos 1 e 2, fala: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Ruim. Meus amados, você pode ser de uma família que tinha pais exemplares. Amém por isso. Mas você tem a sua responsabilidade de obedecer a Deus. Você tem a escolha, ou vai obedecer Deus, ou vai não obedecer Deus. É sua escolha. Ou você pode falar: não, mas meus pais eram horríveis. Era como Manassés. Era beberrão, era isso, aquela outra. Você tem uma escolha. Ou vai obedecer Deus, ou seguir o padrão dos seus pais. Você que tem a escolha. Hoje à noite, nós temos as características de um líder de Deus. E nós falamos principalmente da família. Eu quero só mencionar os últimos para terminar esse estudo. Verso 6: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Neófito é uma pessoa novato que não tem nada, então foi colocado na liderança e só faz bobeira. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia de afronta nos laços do diabo. Pensa bem hoje à noite. Nós tratamos as características de um líder de Deus. A nossa igreja está precisando de líderes de Deus. E nós temos pessoas aqui que podem ser, que devem ser líderes segundo as normas de Deus. Segue os princípios que nós acabamos de ensinar nessas últimas 3 semanas, detalhadamente explicando cada categoria. Segue os princípios da palavra de Deus. Tudo bem, pastor. Eu vou seguir os princípios da palavra de Deus. Agora me deixa fazer mais uma pergunta.
Você tem Cristo como Salvador? Porque tudo começa aí na salvação e continua no crescimento. Como é que você vai lidar com seus filhos para conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador se você não tiver? Como é que você vai ensinar seus filhos para ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus? Que se você não lê e não obedece a palavra de Deus, tudo é feito por ensinamento e exemplo. Hoje à noite, ora a Deus, eu quero ser um bom exemplo. Eu quero ter essas características na minha vida para que os meus filhos vão seguir o Senhor na sua vida futura. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. Eu espero que cada um de nós vamos corrigir o que tem que ser corrigido e obedecer ao Senhor em tudo. Abençoe o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro. Amém. Amém. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Pode aparecer. Isso. Vamos lá. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas em ti mais teu amejo está, o bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Que seja essa nossa oração hoje à noite. Boa noite. Amém.